Boa tarde. Oi, pessoal. Não tem ninguém ainda, mas é assim mesmo, a gente começa falando sozinha. Pontualmente 15 horas, horário de Brasília. Estamos aqui para mais uma live da Aliança do Yoga. Hoje tratando sobre assuntos do nosso regimento interno, muito importante para os instrutores credenciados. Oi, Rô. Vamos esperar a Flávia entrar. Oi, Flávia. Pede aí, Flavinha. Ok. Yes. Pronto. Flávia está conectando. Ah, entrou. Oh, que lindo cenário. Adorei. Muito Olá, lindo. Gostei. Toda essa fugi aqui pro mandala aí. Lindo, Então lindo. 4. Gostei. Tudo bem? Melhorou a chuva aí? Ainda não, eu vim até aqui pro quarto porque muita chuva. Eita, vamos torcer então para nossa conexão se manter aí estável, para a gente conseguir Isso. expor o que for de bastante importância aí, também responder alguns questionamentos específicos. O meu som tá bom? Está excelente o meu. Tá Ah, dando então para tá ouvir bom bem? também. Eu descobri que usando o foninho com o microfone, eu não costumo ter aquele problema que eu costumo ter, né? Então assim a gente fica mais livre. E aí, Sim. Flávia, conta para o pessoal o que a gente vai falar hoje. Então, para quem não sabe, a Bianca e eu fazemos parte do conselho técnico da Aliança, a avaliação de cursos, programas, enfim, tudo que chega referente à parte prática e técnicas e formações. A Bianca é que administra. Obviamente não é só a Bianca, tem o restante da equipe, Toda a equipe. né? Quando o pepino fica Toda a equipe. muito sério, a gente envolve outras pessoas, né? A gente só Isso, soluciona mesmo quando tá redondo, vai fácil. Quando complica, aí a gente tem que pedir ajuda para os universitários. exatamente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o regimento. Eu gostaria que a Bianca, que ela tem uma memória muito melhor que a minha, Minha apresentasse para memória é vocês. super boa. Olha, minha... Eu também, eu também estou com minha cola aqui. Falar um pouco Bom, sobre a formação, a educação continuada. Estou com a palavra formação na cabeça. É educação continuada. Eu queria que você começasse falando um pouco o que é essa formação, essa mudança do regimento, essa uhum, proposta nova da aliança, sim. né? É, Começar um pouco falando sobre isso. certo. Bom, o regimento, então, ele foi alterado no ano passado. Depois de uns 4 anos, mais ou menos, o início foi em 2016, das discussões das necessidades de reavaliar os antigos padrões para deixar uma coisa que fizesse um pouco mais de sentido mesmo, para que a gente conseguisse cumprir o maior objetivo da aliança, que é de preservar o ensinamento e de estimular o profissional de yoga a ser um bom profissional, né? Para que isso seja bom para benefício próprio e do aluno que estiver com ele, né? Então, dentre estas alterações que foram várias, então, assim, tendo a oportunidade, a gente vai falando, a gente já falou em outras Sim. situações de determinados pontos, hoje a gente vai tratar deste, numa próxima a gente trata de um outro, e assim vai. É muito recente, então tem todo esse tempo de adaptação. Gostaria de iniciar Sim. falando que a gente já está tendo um resultado muito legal, né, nessa questão de apresentação de cronogramas. Então, isso dá uma satisfação imensa, né? Receber os programas dos cursos de formação pelo Brasil com uma qualidade realmente que vai ficando evidente. Então, acho que essa alteração ela veio muito a calhar para, às vezes, aquele professor que estava um pouquinho acomodado, que é natural do ser humano se acomodar ali, ele teve uma injeção de ânimo. Então, às vezes, algumas pessoas, né, com um estímulo de exigência, elas acabam se esforçando um pouquinho mais e aprimorando aquilo que elas já fazem bem.
elas acabam melhorando aquilo que elas já oferecem bem. Então, não vou falar que demorou tempo. Essa mudança do regimento, essas regras novas, elas acabam facilitando esse processo de refinamento de todos os cursos, né? Dos programas, objetivos, as propostas de amadurecimento, né? Com certeza, né? Nessa fase que a gente está vivendo, já há alguns anos mesmo, em que o ensino do yoga ficou meio solto, então o curso de formação, ser um instrutor de yoga, não tinha tanto compromisso, assim, de algumas pessoas. Isso é muito particular também. Às vezes uma pessoa assim não precisa de um certificado em si, ela por si só é uma pessoa autodidata, e, enfim, há as exceções. Mas a aliança existe não para essas exceções, a aliança existe para este mercado que se tornou, né, cursos de formação e cursos de yoga para as pessoas, cursos regulares. Então, a aliança existe para preservar esse nicho de mercado, até mesmo para que as pessoas que invistam nisso, invistam com mais segurança, né? Mas, então, o que aconteceu agora desse assunto de educação continuada? Hoje em dia, a gente estabeleceu novos requisitos para o instrutor se manter credenciado. Então, não é mais apenas pagar a anuidade. Então, você passou lá pelo processo de inscrição. Ter o certificado, o curso de formação que você realizou foi avaliado e você se credenciou como instrutor padrão 200 horas, o básico, né? Não vai ser só isso. Você conseguiu, você entrou ali, você vai pagar a anuidade. A gente está pedindo, então, quem quiser acompanhar, quem tiver curiosidade de verificar na íntegra, né, no documento que está disponível no nosso site, que é o regimento interno. Então, só observando, nós temos o Estatuto Social, o regimento interno e o Código de Conduta. O Estatuto Social é um documento mais voltado para obedecer às normas da legislação federal acerca de uma associação. Então, a gente tem que seguir ali exatamente o que o Código Civil exige para que a gente funde, crie uma associação. Então, é uma coisa mais geral. O regimento já entra nas regras específicas. Então, é onde vai entrar, onde vai interessar a maioria, na verdade, porque entra mesmo quais são os padrões de cursos, padrões de formação e quais são os cursos de formação, né? Quais são os cursos em yoga credenciados que não tem só formação, né? Que a gente vai falar disso hoje. Para quem está ouvindo aí, para quem está assistindo, então esse regimento ele estabelece todas as regras de como se associar, quais são os critérios para um professor se associar, quais são os critérios para registrar um curso de formação, quais são os critérios para registrar um curso avançado de formação. Então, todos esses critérios, essas regras, para quem está ouvindo a gente, elas foram estabelecidas através de várias reuniões do Conselho e elas estão ali descritas nesse regimento interno. O que foi acrescentado nesse ano, que é o que a gente vai estar abordando aqui, é essa regra, digamos assim, uma regra, o capítulo 3 lá, o artigo, se eu não me engano, 4. É o 8º. Fala sobre... 8º, é isso. É o artigo 8º, que fala, então, sobre como se manter credenciado. É uma regra que a gente estabeleceu, porque o que acontecia? Uma pessoa fazia um curso de formação aí 10 anos atrás, nunca mais fez nenhuma atualização ou nenhum novo curso de yoga, e ela se cadastra como um professor. E é uma pessoa que está ali, está cadastrada como professor de yoga, mas ela não continuou com os estudos e não continuou avançando, né, nesse processo de aprendizagem do yoga, que é muito vasto, é muita coisa, tem muita coisa para se aprender. Então, nas últimas reuniões, a gente foi estabelecendo ali essa necessidade de uma contínua formação, de uma contínua atualização de professores. Então, para quem é professor associado, nós estabelecemos aí em reunião, o coletivo da associação, a educação continuada.
Aí, Bianca, detalhe um pouquinho para o pessoal o que é exatamente essa educação continuada. Tá. Então, assim, a educação continuada, ela vai envolver cursos de curta duração. E eu gostaria de observar o seguinte, no regimento, a gente ainda tem ali uma observação, que seriam cursos de curta duração credenciados pela aliança. Aí, a gente tem que falar o seguinte, esse é o nosso objetivo a longo prazo. Neste primeiro momento, a gente não vai excluir algum curso interessante que a pessoa tenha feito, né? Então, como vai funcionar? Isso valendo desde 2020. Então, a gente está falando de algo para 2023, porque são, a cada 3 anos, comprovação de, no mínimo, 100 horas de estudo, né? Então, o nosso objetivo futuro é que sejam cursos credenciados. E por que isso? Por que curso credenciado? Porque se é credenciado, ele já passou pelo crivo da associação. Então, ele já teve esse programa avaliado. Então, essa é a importância. Porque em outros casos, às vezes aparece um workshop aí que a gente nunca ouviu falar e tudo mais. Mas, como eu falei, a gente não vai se ater demais a essa regra neste primeiro ciclo de 3 anos, né? Porque não faz sentido. Então, o processo o regimento ele foi desenvolvido com um objetivo já assim, deixar bem redondinho, com o ideal que a gente pretende atingir, mas a gente sempre soube que esse ideal não seria atingido do dia para a noite. Imediatamente. Então assim, e o que são os cursos de curta duração? São especializações, workshops. A princípio, só temos esses 2 tipos de cursos de curta duração no nosso regimento. Mas a pessoa que faz um congresso que seja reconhecido, ou até mesmo um festival que ela participe, que a gente conheça também, que a gente perceba que envolveu vários praticantes, vários professores e que teve, além da prática, troca de informações, tudo isso vai ser avaliado e considerado. A importância disso está justamente no fato de uma vida é pouco para a gente estudar tudo que a gente precisa estudar em yoga, né? E assim, às vezes a gente faz um curso de formação básico, né? A gente não vai aprender tudo ali, a gente vai aprender o básico, e daí no dia a dia a gente vai naturalmente sentir as nossas necessidades específicas. Então, por exemplo, a questão dos pranayamas mesmo, né? Então, o pranayama tem contraindicação e às vezes você não consegue assimilar tudo isso numa formação, né? Então, de repente, você está lá dando a sua aula e você quer dar um pranayama diferente, só que será que você sabe que aquele pranayama, um hipertenso, tem que, né? Você tem que ter cuidado. São essas questõezinhas que assim vão aparecer com o tempo. Então é um estímulo mesmo para que esse instrutor não deixe de estudar, para que ele se aprimore pro cuidado dele próprio e dos alunos que estiverem com ele, né? Quais cursos aí a gente pode estar listando como exemplos para o pessoal entender o que seria essa formação continuada? Cursos de curta duração, especializações? Isso, então. Seria bom falar um pouco dos temas para as pessoas entenderem o que no seriam nosso regimento, a gente traz como exemplo de cursos de especialização, no caso, né? Então, deixa eu chegar ali. São vários exemplos, que não é uma lista, como se diz, final. Podem haver outros. Final. Isso, não. Então, assim, por exemplo, yoga para crianças. Então, às vezes a pessoa fez um curso de formação e durante a atividade dela como profissional, ela aparece uma criança para fazer aula, alguma coisa, e ela percebe que ela adora aquilo, mas ela não tem muito a técnica daquilo lá. Então, ela pode fazer um curso de especialização para criança. A mesma coisa, terceira idade. Então, tudo vai requerer um cuidado especial que você não vai ter tido no seu curso de formação, especialmente. Você pode ter aprendido algumas coisas, dependendo do curso de formação,
mas não se tornar um especialista naquilo. Você vai ter mais que aprender. Gestante, portador de necessidade especial, o acro yoga, né, para quem gosta, o yoga dance, restaurativo. Então, tudo isso eu estou listando que está no regimento. Própria meditação. Então, curso de especialização em meditação. Você faz um curso de formação para instrutor 200 horas, você não vai sair lá um expert em dar aula de meditação. Não vai. Você vai precisar ter outras experiências e outros estudos para, se aquilo for o teu forte, você ser um bom professor naquilo. A yoga terapia, o yoga nidra, anatomia do yoga, yoga terapia hormonal, filosofia do yoga. E dentro da filosofia do yoga, a quantidade de coisa também que a gente vai ter. E daí, assim, outros temas que não forem abordados, eles podem ser recebidos pela aliança sem problema nenhuma, né? A gente avalia, o conselho avalia e tudo mais, se não for algo que fuja daqueles princípios básicos que a gente vai conservar sempre, a gente considera também. Mas a ideia principal é não parar, não achar que você já sabe tudo, né? Porque às vezes há pessoas disciplinadas, há pessoas nem tão disciplinadas assim, né? Há pessoas mais humildes, há pessoas um pouquinho mais arrogantes, que assim aprendem um pouquinho e já acham que sabem tudo. Então, a gente precisa estar aí navegando entre diferentes personalidades, né? E combater sempre o avidya, então, que vai nos tampar uma percepção mais apurada daquilo que a gente pretende com a nossa profissão, né? Afinal de contas, a gente parte do princípio... O estudo continuado, ele acaba levando a pessoa, o praticante, o professor, nessa condição de ser sempre um estudante, de estar sempre aberto a aprender algo novo e desenvolver também humildade, porque são muitos caminhos. Para quem não sabe, não tem muita familiaridade assim, com os cursos de formação, cada curso de formação aqui no Brasil tem um programa completamente diferente. Sim. Cada escola tem uma estrutura diferente de ensinar, aborda o yoga de uma maneira diferente. Então, assim, são vários yogas, são vários cursos de formação e vários yogas que estão sendo ensinados aqui no Brasil. Então, essa formação continuada, ela coloca o professor em contato com outros professores, com outras correntes, com outras maneiras também de abordar esses temas todos. Eu lembro que, assim, citando um exemplo, eu fiz 3 cursos desses independentes de anatomia aplicado ao yoga. Os 3 cursos foram completamente diferentes, a abordagem dos professores, a metodologia, completamente diferente. Então, assim, uma coisa que é importante frisar é isso, o estudo continuado, ele vai abrindo esse campo para você ver essa variedade, essa diversidade de ensinamentos, de abordagens diferentes, às vezes, sobre o mesmo tema, né? Sim, eu acho que esse ponto é importante. E tem o fator tempo, que ele é fundamental para o estudo. Porque, assim, entre o tempo que você fez o curso e dali 2 anos, você mudou. Se tudo der certo, você mudou, né? Então, tua mente mudou. Você sabe que eu até queria comentar com você, vou aproveitar aqui, uma coisa muito curiosa. E, assim, acho que o legal de você estar aberto é bem isso. Teve uma vez que num curso de formação veio aí, na carga horária lá, pintura de mandala. Não sei se você lembra dessa história. Não lembro. E daí eu falei, porra, pintura de mandala, tal. Tudo bem. Mas isso não prejudicou a formação em específico. É só para citar essa variedade de técnicas, de tudo. Mas a gente rolou aquele preconceito, né? E daí, esses últimos dias, acho que foi no ano passado, mais ou menos, eu tava num estressinho e tal, e tem eu nunca tive habilidade artesanal zero, nenhuma, né?
eu toco violão, mas assim, essa habilidade de pintura eu nunca tive mesmo, costura, nada. E daí tem aqui do lado da minha casa, uma casa de artesanato, eu entrei lá na loja e eu falei, quer saber? Eu comprei uns negocinhos de MDF para pintar, né? Eu falei assim, vou fazer isso. E a hora que eu estava pintando aquilo, tanta coisa veio na minha cabeça dos últimos dias de acontecimentos que eu precisava assimilar, que eu precisava compreender, mas na hora eu pensei no módulo dessa formação. Porque você pensa assim, de repente a pessoa já teve essa experiência e ela já... Tudo bem? Não, o celular tocou aqui, desculpa. Não tem problema. Ela teve essa experiência, ela percebeu que é efetivo, de repente, após um período de estudo, né? De repente você está estudando o Yoga Sutra, aquele monte de coisa que chega uma hora que você pensa assim, meu Deus, eu não sei nada. E daí você dá um tempinho para a pessoa parar e só fazer aquele trabalho manual, e daí com aquilo a pessoa consegue assimilar naturalmente. Então eu falei, olha só, como a gente tem mesmo que considerar, lógico, sem ser algo muito absurdo, mas a gente não pode ter preconceito em relação a algumas novas ideias, né? Inseridas, desde que não use a carga horária mínima necessária para outras coisas e tudo mais. Então eu falei, nossa, eu preciso contar isso para a Flávia, porque assimilar o estudo demora bastante tempo. Algumas coisas anos. Mesmo praticando, algumas coisas anos, porque o nosso nível de percepção vai mudando também, as práticas vão se aprofundando ao longo dos anos. Sim. Tem aspectos das práticas de yoga que de fato demoram alguns anos para consolidar. O yoga é muito mais complexo na parte da vivência do que a gente a princípio tem, né, em mente, assim, uma ideia preconcebida. Então, para praticar e estudar yoga, o estudo é contínuo. Sim, o estudo é contínuo. E principalmente nesta fase que a gente está vivendo, que a gente está tendo que se adaptar com essas novas realidades, com essa nova forma de se aprender, que para algumas pessoas tudo bem, foi uma transição suave, sutil, até curtiram. Outras pessoas têm uma rejeição enorme, né, à tecnologia. Pessoas que são assim sensacionais no dia a dia, na presença, muitas vezes elas vão ser péssimas aqui conversando com a tela, né? Então assim, mas é uma realidade que infelizmente ela vai ter que entrar de um jeito ou de outro, né? Então assim, essa pessoa que tem essa dificuldade, de repente ela faz um curso lá com alguém que já tem mais habilidade, tem dicas para tornar essa transição suave, leve, divertida, para que essa repulsa, essa rejeição que ela tem, vá se diluindo aos poucos, e assim ela possa entrar. Então, assim, a gente, a cada fase da humanidade, a gente busca nas escrituras sagradas respostas para aqueles grandes dilemas que a gente vivencia na época, né? Então a gente tenta colher de lá e trazer para cá. Então, às vezes lá no teu curso de formação, você teve aquela visão superficial das escrituras, mas é aquela coisa, você estuda, principalmente em se tratando da parte filosófica dos textos sagrados, você leu um negócio 3 anos atrás, te marcou de um jeito, hoje você vai ler, vai ser outra coisa completamente diferente, né? Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, vai ser totalmente diferente. E daí a gente entra em tantas outras questões. O professor, o instrutor que se dedica mais a uma aula de vinyasa, ele vai ter que estar sempre muito atualizado com a questão de anatomia, né, de cuidados, de precauções e tudo mais, para não machucar aquele aluno, né? Então, assim, a anatomia é um estudo que está ainda em desenvolvimento, né? Não é uma coisa que é isso e pronto. Não, ainda tem descobertas, ainda tem muita coisa. Para quem está entrando aí, essa parte de anatomia é interessante.
10, 15 anos atrás, os cursos de yoga praticamente de formação nem tinham aula de anatomia. Sim, Agora, os cursos de formação já apresentam não só a parte de anatomia, mas anatomia funcional, e agora entrou todo esse assunto, todo esse tema e essa abordagem em torno da fáscia. sim. Então, assim, veja que em 15 anos, se um professor não se atualiza, ele perde muita coisa, Ele porque perde muita coisa. o modo como se aborda hoje a anatomia e yoga é totalmente diferente de 15 anos atrás. É por isso que é importante essa questão da contínua atualização. Sim, E não isso só no também. yoga, na história do yoga, na Sim. filosofia do yoga. E né, só para Atualmente, finalizar a questão da anatomia, sim, a desculpa, questão mesmo, não, a questão mesmo é que os hábitos mudaram das pessoas. Então, também. os hábitos posturais das pessoas mudaram muito, o uso de celular, ou ficar muito tempo sentado. Então, isso também fez com que o estudo tivesse que se adaptar à nova realidade da pessoa que está naquela nova postura. Pode continuar aí a falar sobre a filosofia que você A estava parte de falando. filosofia, de história do yoga também é uma parte que eu acho que os professores precisam se atualizar, porque agora nós temos três histórias do yoga. Tem a história do yoga, que começa lá 600 mais ou menos antes de Cristo, que aparece em escrituras e Patanjali e tudo isso, e que é uma história do yoga, né? Vários yogas ali que vão surgindo. A história do Hatha Yoga, que é a matriz de todo o yoga postural, tem uns 1.200 anos, é outra abordagem, é Uhum. outro tipo de visão do yoga, diferente do yoga de Patanjali. E agora a gente tem o yoga moderno, que é 200 anos para cá, que é o yoga a partir de influência inglesa, né? Então, veja, os cursos atualmente de yoga, 15 anos atrás a gente tinha só uma mistura de Hatha Yoga com Patanjali, como se fosse uma coisa só, era uma Sim, grande mistura, são duas correntes bem diferentes, Hatha e o Yoga de Patanjali, mas as pessoas ainda colocam isso junto, por exemplo, e agora tem essa questão toda do yoga moderno. Então, veja como as coisas vão mudando sim. e os cursos vão ter que se adaptar a isso. Atualmente, agora, são mais de 15 textos do Hatha Yoga que foram traduzidos e são temas aí para o professor, né, continuar se atualizando, se aprofundando. Então, Uhum. tem muita coisa para os professores correrem atrás para continuarem se atualizando. A maioria dos cursos aí de Hatha, Iyengar, Ashtanga, enfim, que trabalham com a parte postural, não abordam outros yogas, Bhakti, Mantra, Laya, Dhyana. Então, são temas também aí que são importantes os professores correrem atrás, se atualizarem, se informarem. Tem muita Sim, coisa tem para o muita coisa. yoga, para quem é praticante, para quem é instrutor, para continuar se atualizando. E isso é o que é uma das coisas que está impulsionando também essa questão aí da educação continuada. Tem muita coisa para os professores correrem atrás para estudar. Sim, e a gente tem que esclarecer também que o nosso objetivo não é deixar os nossos associados ansiosos por saírem correndo Ah, desesperados fazendo curso, até mesmo porque, assim, vai haver a identidade com um tema mais que o outro, uma necessidade de sim. se especializar num tema mais do que outro. Não adianta querer saber tudo, porque é o que eu falei, para mim não adianta. É uma Não, vida é não tem como. pouco, uma Não vida é tem como pouco. saber. Mas o que a gente pode estimular os nossos instrutores associados a fazerem? A terem uma listinha de prioridades, a irem identificando. Então foram lá dar uma aula regular hoje para uma turminha, aí sentiram uma certa dificuldade, uma certa insegurança em determinada questão, qualquer, seja na hora de conduzir o Yoga Nidra, seja na hora de ajustar, anota, sabe? Medita um pouquinho em cima daquilo e tal, e vê se aquilo se repete. Então vai fazendo uma seleção e busca assim, selecionar um tema
e se dedicar àquele tema. Lembrando que são 3 anos, né? Então vai ter 3 anos para que esse estudo aconteça. São 100 horas em 3 anos. Se você for ver, é muito pouco, né? Então, É pouco, assim, é relativamente muito pouco. E se num primeiro momento pode parecer uma coisa fria, né? Porque a aliança, com essas exigências que a gente faz mesmo, tem um lado mais burocrático, digamos assim, né? De tipo, fez tal prova e piriri, pororó. Não tem outra forma da gente controlar também, né? O nosso estímulo está muito além do papelzinho carimbado, sempre estará. Porque, assim, se acontece de uma pessoa trazer um certificado falsificado ou não, isso pode acontecer. E o que a gente vai poder fazer, né? Assim, esse não é o objetivo. O objetivo é estimular as pessoas a pensarem que não foi porque elas fizeram um curso de formação que ela já tá formada em yoga. Jamais! Quem que se forma em yoga nessa vida? Numa vida só? Deixa eu só ver o que a Ju está perguntando. Ela está perguntando quem apresenta um certificado de formação antigo, como a Aliança analisa esse registro. O antigo, a gente tá dando uma limitada agora, acho que são 5 anos, se não me engano. Antes de 5 anos, 5 ou 10. Isso, Ju, essa pergunta não é para agora, não estudei isso não. A educação isso continuada. É para live. Não, essa pergunta é para cursos de formação, é uma próxima live, Jussara. Não, eu já acho, enquanto eu vou enrolando aqui o público, eu acho. Quem estiver assistindo a gente, acompanhando e quiser fazer perguntas, podem fazer perguntas, interagir aqui com a Bianca e comigo, não, tá, mas gente? A pergunta da Jussara, na verdade, faz todo sentido pelo seguinte, porque assim, no artigo 9º, inciso 3º, está escrito assim, não serão aceitos cursos não certificados pela Aliança realizados há mais de 5 anos, então os 5 anos eu lembrava, sem que o interessado comprove objetivamente, que é por meio de certificado, continuidade nos seus estudos sobre o yoga dentro desse período. Então, assim, isso, Ju, exatamente. É necessário ter educação continuada. Então, assim, a pessoa fez um curso de formação que não é credenciado pela Aliança, ela, lógico, tem toda a comprovação à parte para a gente conseguir validar essa formação. Então, ela vai ter que buscar o cronograma. E cronograma, gente, cronograma não é tópico, tá? Cronograma é data, tema, professor, carga horária. Cronograma não é tópico, ok? Cronograma, né, Flávia? Cronograma é cronograma. Então, assim, passado isso, ainda assim, essa pessoa vai ter que comprovar que desta formação que ela fez 5 anos atrás para cá, ela fez algum curso de curta duração, que eles existem desde antes da Aliança exigir qualquer coisa, né? Então, por isso também que eu quis observar que essa questão aí de ter que ser... Porque esses dias a gente recebeu esse questionamento, né? Mas a gente só pode comprovar com curso que seja credenciado pela Aliança. Esse é o ideal, porque nos poupa o trabalho de verificar o curso que foi feito, se não foi só uma compra de certificado, né? Então, se é credenciado, ele já passou pela avaliação do conselho, né? Então, a gente já libera mais tranquilamente. Não sendo, mas tendo um reconhecimento aí, né? Que quem está nessa área conhece, sabe quem trabalha, quem desenvolve um bom trabalho ou não. Mas, então, a resposta para a sua pergunta é essa, Ju. A pessoa precisa comprovar, então, essa continuação. E daí que nem entraria mesmo o credenciado pela Aliança, porque isso não existia antes, entenderam? Então, assim, eu queria deixar isso, acho que como uma mensagem principal de hoje. Esclarecer para o pessoal que está assistindo que agora, neste ano, para não se assustar com essas mudanças, porque o credenciamento de workshops e cursos de especialização começou esse ano. E então, quem quiser cadastrar,
enviar o cronograma, o projeto, a Uhum. proposta de workshops Os e nossos especializações, associados que os sejam professores 200 horas, associados. os associados que sejam Isso. 200 horas experiente, eles podem credenciar um workshop. Aqueles associados que são 500 horas podem credenciar uma especialização. E assim, a diferença entre o 500 horas que pode credenciar a especialização e o 500 horas que pode credenciar um curso de formação é o tempo de associação. Então, a pessoa que se associar hoje como um instrutor padrão 500 horas, ele precisa esperar um ano para credenciar seu curso de formação. O 500 horas que você credenciar hoje, amanhã pode apresentar um curso de curta duração no formato especialização, que tem a carga mínima de 50 horas, tá? Então, isso também é algo que a gente vai esclarecendo, a gente vai repetir várias vezes até ficar bem explicadinho, né? Isso é bom para o pessoal entender que está assistindo sobre essa regra, então, de 100 horas a cada 3 anos de cursos de curta duração e especialização para continuar sendo um professor credenciado. Sim. Esse é um ponto importante. Para continuar credenciado à associação, os professores, todos os professores associados, todos, Sim. os professores associados terão que apresentar a cada 3 anos 100 horas comprovadas por meio de certificados de ter participado, então, de workshops, cursos de especialização, congressos, alguns desses festivais que entreguem um certificado, nem todos apresentam, né? Sim, com certeza. Uma certificação. Tem que ter uma comprovação, tá, gente, para apresentar esses créditos, essa carga horária. Então, praticamente isso, 100 horas, 100 créditos, né, comprovados, para continuar um professor credenciado à aliança. E esse objetivo é essa formação, estudo continuado, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre? Você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão de estimular o aprendizado, a importância disso tudo, assim, para frisar de novo quem está entrando agora acompanhar. Ju, a partir de 2023, né? Mas isso também vai variar na seguinte base. A pessoa que se credenciar, finalizar o curso dela em 2022, ela vai ter a primeira comprovação dela em 2025, se eu não estiver errando na matemática aqui. Né? Então, assim, aqui, para quem já é associado da Aliança há muito tempo, independente de quanto tempo, em 2023, antes de completar os 3 anos lá do regimento, a secretaria vai começar a encaminhar um e-mail de lembrança para a galera. Pessoal, manutenção do credenciamento, por favor, comecem a enviar seus certificados do estudo que você realizou nesses últimos 3 anos, né? Então, assim, falando da questão da importância disso, né, Flávia? Está justamente no fato da gente estar vivenciando uma época em que o yoga se tornou muito teatral, né? O yoga se tornou muito superficial. Então, assim, é importante que a gente estimule o estudo com professores conceituados, comprometidos, sérios, que tenham a intenção de realmente levar algo dentro da cabeça daquele aluno e não só dinheiro para o bolso dele, entendeu? Porque é muito fácil. Para os novos instrutores, está valendo? Está valendo. Se inscreveu, já está valendo. Se inscreveu, A partir do momento que se inscreve na Aliança do Yoga como professor associado, daqui 3 anos, ele terá que apresentar 100 horas de cursos e para cumprir com esse requisito da educação continuada. Que se registram agora esse ano. Sim, os registram esse ano, em 2023, eles vão ter essa exigência aí, eles vão ter que cumprir, comprovar essas 100 horas. Certo? Então, Flávia, e tá nessa questão mesmo, de necessidades específicas do nosso aluno, de ter a humildade de reconhecer onde a gente precisa aprimorar
a gente sempre vai precisar se aprimorar para os nossos alunos. Sempre, sempre, né? A gente pratica yoga para se tornar melhor para os outros e não do que os outros, né? Como já dizia o Hermógenes. Então, e para a gente se tornar melhor, não dá para parar de estudar. Mas como eu disse, isso, o objetivo não é gerar ansiedade em ninguém, de tipo, oh meu Deus, eu preciso cumprir isso. Não, até mesmo porque, como a gente já falou, 100 horas em 3 anos é muito pouco. Eu não sou boa de matemática, não vou me arriscar aqui, mas eu sei que é pouco para você fazer. É pouco, é um curso de curta duração por semestre. Isso é razoável para ser cumprido. 50 né? horas, né? São 3 anos, 50 horas, 50... 30 Isso é um curso de Não, é especialização, no 30 e caso. poucas horas, 30 e poucas horas por ano. É 100 horas. Não vou fazer conta, não vou fazer conta. Quase pouco. 35 horas. É 33 alguma coisa. É pouco tempo. Os cursos de curta duração, workshops de média, tem 15, 20 horas. E uma outra coisa. É realizável. E uma outra coisa que a gente também pode considerar, que eu estava pensando antes da gente iniciar essa live, é o seguinte, Flávia, eu acho que você vai gostar da ideia. Isso foi uma ideia, na verdade, né, que a gente ainda, numa próxima assembleia, a gente coloca em votação. Mas, assim, eu acredito, eu estava mexendo nos meus livros, né? E daí, mexendo nos meus livros, eu percebi, meu Deus, quanto livro que eu tenho! E, assim, se eu ler de novo, com certeza vai ter aquela visão diferente. Então, eu acredito que é a criação do Clube do Livro, entendeu? Então, acho que uma criação de um Clube do Livro. Então, pega lá o coração do yoga e vamos fazer um grupinho, vamos organizar no WhatsApp, que seja, e vamos estudar esse livro, vamos mastigar esse livro, cada um dando seu ponto de vista. Eu, na minha opinião, isso eu estou falando algo que não está no regimento, mas que eu acredito que possa ser considerado para as pessoas não acharem apenas também que elas vão precisar investir, vão precisar gastar para se manter, para fazer esses credenciamentos, entendeu? Isso aqui, ó, é off-topic. Mas isso seria a partir da aliança? Aí é coisa que é off-topic. A gente vai ter que avaliar. Vamos ter que avaliar a questão também do que a aliança vai poder oferecer em termos de títulos, cursos, workshops, né? E sim, também, exatamente. E para esse grupo aí, para esse clube do livro também. Ó, Jussara fez mais uma pergunta aqui. A gente continua no assunto, né? Mas ela está causando. E se o último certificado de formação for de 2016, é 5 anos, 2021, 5 anos, a pessoa vai ter que apresentar, pegadinha aqui na pergunta da Jussara. Ela percebeu que a gente é ruim de matemática, ela tá querendo... Isso, tá pegando. Vai ter que apresentar alguns cursos que na verdade, assim, complementares nesses 5 anos. Quando se trata de... Vai, com certeza. Quando se trata da pessoa que fez curso que não é credenciado, principalmente, aí a gente pergunta várias coisas. A gente exige bastante coisa, tá rindo, né? A gente exige bastante coisa. Mesmo sendo um curso credenciado que a realizou há muito tempo, e na minha opinião, 5 anos atrás é muito tempo. Eu vou querer saber, mas o que você fez nesses últimos 5 anos? Você está praticando? Você está dando aula? Porque às vezes a pessoa fez, o curso acontece demais, a pessoa fez o curso e nunca mais abriu um livro de yoga, nunca mais fez um Surya Namaskar. E daí do nada ela acorda aquele dia, ela fala assim, não, eu vou mudar a minha vida e vou me inscrever na aliança, né? Então a gente vai, né? O conselho técnico vai querer saber, tal, o que você fez, o que você está fazendo, tal. Então essa comprovação, no caso, ela pode ser flexibilizada, né? Então, o que está no regimento aqui é aquele ideal, como eu falei, é o ideal que a gente pretende atingir daqui a uns anos, para facilitar o nosso trabalho burocrático e chatinho, mas o principal objetivo não tem nada de papel, não tem nada de certificado, o principal objetivo é despertar nas pessoas mesmo esse desejo dela, porque assim, você não tem como obrigar uma pessoa a estudar, né? Se ela não quiser assimilar aquele conhecimento, ela não vai adiantar. Não é obrigar a pessoa a estudar,
é estimular a pessoa a compreender que o mundo do yoga, ele é vasto demais. O conhecimento, a filosofia, ele não tem fim. E se você tem essa intenção de realmente atingir o objetivo maior do yoga, a libertação, e ajudar o seu próximo a trilhar também esse caminho, você vai ter, meu filho, que estudar, mas que seja por gosto. Então, por isso que, assim, a gente não vai falar, não, você tem que fazer 30 horas de anatomia, 40 de metodologia. Não. Não, não, Vai no isso teu é flexível. fluxo. Vai no teu Tem fluxo. Vai muitos, naquilo que tem você muitos identifica. temas. Tem muitos temas, muitas áreas aí do yoga para os professores estudarem, desde a pranayamas, né, o relaxamento, o yoga nidra, enfim, na parte de filosofia. Aliás, as filosofias, As porque são diferentes filosofias. correntes, são diferentes formas de pensar o yoga. Cada escritura tem uma abordagem, às vezes, totalmente diferente. Então, tem uma vastidão de temas, Tem. tanto da parte de história, filosofia e da parte prática, que os professores podem estar selecionando para se aprofundarem aí e continuarem nessa educação continuada. E Sim. também, assim, mesmo, como eu falei no começo, mesmo o mesmo tema, cada professor apresenta de uma maneira diferente, eu acho que isso agrega. Estudar o mesmo tema com 2, 3 professores diferentes acrescenta muito Também acho. pela maneira de abordar, pela metodologia utilizada, eu acho que acrescenta. Cursos não só no Brasil, tá, gente? Vai valer também cursos feitos com professores fora do Brasil, desde que tenha a certificação, comprovação de que cumpriu o concurso. Vamos ver mais o que? Congressos, cursos de Sim, especialização. sim, seminários. Esse ponto da especialização é interessante. A gente vê chegando aqui na Aliança algumas propostas de cursos de formação que já querem abordar várias especializações dentro da formação. Isso é bastante irreal. Não tem, por exemplo, como um professor sair de uma formação yoga sabendo dar aula para criança, para gestante, para idoso, para tudo. Não tem. Então, a gente está estimulando que os professores façam as especializações e que professores aí 500 horas experientes cadastrem também a especializações em temas específicos para gestantes, idosos, crianças, porque isso vai ajudar os professores cadastrados a continuarem essa formação, esse aprendizado, né? Sim, só queria fazer uma observação em relação a esse seu comentário, que pode acontecer uma exceção ou outra. Lógico, não vai sair especialista em Sim. gestante, idoso, não. Mas às vezes, assim, Criança a e tudo. gente Não tem fornece, como. às vezes a gente fornece o credenciamento num curso básico 200 horas, porque é assim que é, mas ele oferece quase 400 horas porque ele enfoca mais em determinado tema. Ali a gente está avaliando, a gente pode avaliar que aquilo possa ser considerado uma especialização. Mas então existe essa abertura, mas não é um caso pontual É uma aí, exceção, é um caso ou uma outro, né? exceção, um caso ou outro, com certeza. Não adianta só falar, né? O negócio é provar mesmo. A Tem Jussara que fez uma apresentar o observação ali, eu cronograma. preciso dar minha réplica. A Ju falou que se for um professor associado tem que estudar sim. O que eu quis dizer é que, por mais que a gente obrigue, vai partir da pessoa. Então, mais do que se colocar aqui, de colocar a aliança como aquela associação que está te mandando fazer isso, a gente está tentando te estimular, né? A gente está tentando fazer despertar em você o interesse. Sem ansiedade, muita calma nessa hora. Não precisa já se inscrever em 1000 cursos aí. Medita, pensa um pouco, se identifica com determinado tema e vai. Sim, vai precisar estudar sim, com certeza. Mas o que a mensagem é, a nossa intenção não é obrigar, a nossa intenção é estimular desde sempre, é fazer com que realmente isso venha ali, ó,
brote de dentro de você, porque daí sim a gente vai ter o instrutor associado que a gente quer, que é aquele instrutor associado que faz o que ama, que estuda o que ama, que se aprimora naquilo que ama e que está se tornando dia a dia, está se aprimorando dia a dia para ser uma pessoa melhor no dia a dia dele, na família, na vizinhança, com os alunos, entendeu? Então, muito além da gente querer, a gente vai querer também, mas muito além disso, é o que eu falei, a gente pode receber um monte de certificado falso. E daí? Não tem como Como que a provar. gente vai controlar? Vai pela conduta, pela ética de quem está se inscrevendo. Se a gente descobre, né, é fora. Assim, sem choro nem vela, não tem justificativa. O que você vai justificar? Então não combina com o yoga. Então o lance é isso também. Como virou muito um mercado, um teatro, as pessoas estão com conhecimento totalmente raso do que significa yoga. E muitas vezes elas não se tornam pessoas melhores. E o yoga está aí para tornar as pessoas melhores, para elas mesmas e para os próximos, né? Pessoas mais livres, mais felizes. Então, vê-se muito essa questão de mercado. E na hora do vamos ver, na hora que a pessoa é ali colocada na parede por determinada situação, não há nada de yoga na vida dela. Nada. Ela é uma pessoa comum que não pratica, que nunca nem ouviu falar do que é a prática. Mesmo se vendendo como um instrutor 500 horas. Isso acontece, né? Uhum. Então, assim, a gente vai... Infelizmente. A aliança, ela vai até onde é possível. E daí, por isso que eu acho importante sempre a gente enfatizar isso. Muito mais do que o papel, a gente quer que seja despertado no nosso associado essa intenção de se aprimorar constantemente e de a gente manter-se unido nesse propósito, mesmo com tantos pensamentos divergentes, porque a gente vai aprender com o outro. Igual a questão de pintar a mandala. Entendeu? Pois mudei totalmente. Queria até se fosse fácil, se não tivesse centenas de coisas aqui. Eu queria achar esse programa de novo e queria dar os parabéns. Falar, olha, que sacada a sua. Porque realmente, depois eu fiquei pensando, principalmente eu não lembro se era um curso de imersão, não me lembro agora. Mas eu achei uma atividade sensacional mesmo. Para quem está com a mente muito agitada, e às vezes a gente fica com a mente muito agitada de estudar demais. Quem não, né? Fica lá, você começa a estudar tanto que você chega num ponto mesmo que você fala, meu Deus do céu, eu não sei nada, né? Então, um professor meu que falava na faculdade, quando você chegou nesse ponto, tá tudo certo, só respira fundo e vai, né? Porque chega, você começa a estudar isso, eu não sei nada. E daí, você dá um tempo e vai lá fazer um trabalhinho manual, qualquer que seja, pintar E assim, a mandala tem, né? A questão, os yantras também tem toda essa questão representativa dentro do yoga, né? Então, de repente, tem uma... E só a atividade de você parar, se concentrar naquilo, é como se fosse uma meditação. Então, não tenho conhecimento aprofundado em relação a isso, mas... pela experiência que eu tive, sem nenhuma intenção disso, eu percebi que pode ser muito útil, sim. Diga lá que você está bem. Não, estou aqui elaborando, assim, para a gente ir finalizando o tema. Então, só para colocar, assim, para quem está assistindo, né? O objetivo da aliança com o regimento, com essas regras, com tudo isso que a Aliança está apresentando, de propor cargas horárias, temas, e, enfim, lá para cursos de formação, todas essas exigências, não é uma questão de tentar exercer controle ou poder sobre o yoga. Não tem esse objetivo. O objetivo da Aliança do Yoga é dar exemplos, oferecer padrões, dar um apoio também, porque às vezes uma pessoa decide oferecer um curso ou uma formação e não sabe nem por onde começar, mas quer oferecer uma formação e monta uma formação
é totalmente desestruturada, sem coerência, sem um objetivo claro, e a aliança ela dá essa estrutura mínima, né? Sim. Que é tantas horas de filosofia, tantas horas de prática, tantas horas de técnicas, enfim. A aliança oferece um modelo, né? Não tem um objetivo de controlar, mas a aliança quer agregar para que as pessoas desenvolvam mais compromisso e melhorem a qualidade dos cursos de formação, melhorem os conteúdos, se aprimorem, e com a educação continuada, que esse processo de aprendizado seja contínuo. Porque, como a gente está falando aqui, é muita coisa, tem muita coisa para se aprofundar, para se estudar no campo aí do yoga e de tudo que vem junto do yoga, da filosofia. O mínimo, tem que estudar o mínimo, né? Não, o que a Ju observou mesmo é que esses padrões que a gente coloca mesmo, né, igual de 200 horas, é o mínimo, né? Mínimo. É o mínimo, porque, assim, é o mínimo para sair professor. Assim, é o vai mínimo. Acontecer muito, a gente está orientando bem os professores em relação a isso. Os professores, eles criam, né? Eles desenvolvem o programa de um curso básico de yoga, né? E ele ultrapassa essas 200 horas fácil, frouxo, entendeu? E a gente não se importa de ultrapassar, né? A gente o informa, orienta a informar os alunos que ele vai ser credenciado no padrão 200 horas básico, porque é o básico, né? Mas ele pode oferecer 400 horas e continuar sendo no padrão, porque é o padrão mínimo, tá? E depois, deixa eu só responder essa pergunta, você também, Flávia, se eu quiser. Eu estou olhando essa pergunta. Irene, é o seguinte, a questão da Ayurveda a gente discute bastante, só se for o Ayurveda aplicado ao yoga. Tem cursos de Ayurveda aplicado à prática de yoga. Sim. Em que você tem séries de yoga para cada dosha, para o perfil de cada praticante. Então, se for uma coisa mais direcionada para o yoga, eu acho que a gente vai aceitar. Essa questão do que aceitar ou não, na próxima assembleia, na próxima reunião, vai ser discutido da aliança, a gente vai ampliar um pouco isso, essa questão de quais cursos aceitar, e a Ayurveda é uma coisa que está sempre sendo colocada em foco, até mesmo dentro dos cursos de formação, tem pessoas querendo colocar tantas horas da parte de Ayurveda, e a gente discutiu bastante sobre isso e ficou como conteúdo extra, né? Não dentro das 200 horas estabelecidos lá para uma formação 200 horas, por exemplo, porque 200 horas já é muito pouco tempo, tem que estar além. Né? Ninguém vai aprender Ayurveda em 4 horas ou 10 horas de curso, não tem como. Não, a própria formação em Ayurveda, né? 1 ano e meio, 2 anos, às vezes 3 anos. Então, assim, a gente não pode aqui na Aliança, e a Ayurveda tem a sua regulamentação também específica. Exato. Então, trazer o conhecimento, fazer explanações básicas, segundo dosha, algumas sequências que são indicadas para determinados doshas, isso daí tudo bem. Mas isso a gente pode considerar assim, dentro de um curso de formação, e como a educação continuada a gente pode pensar. Sim, com certeza, Irene, a gente concorda que agrega. Isso daí a gente não discute, agrega. Não. Todo mundo concorda. Eu fiz curso de Ayurveda também, eu sei que agrega. Porque assim, para a gente considerar, a gente primeiro precisaria ver com quem toma conta da Ayurveda, né? Então, assim, deixa eu falar uma outra coisa, Flávia. Bom, a gente vai, então, ainda fazer algumas outras lives sobre questões específicas dos regimentos, e que eu queria observar mesmo, que a gente vai precisar falar disso, é a questão dos padrões de instrutor e de curso, que também teve alteração. Então, só para avisar, não sei quanto tempo tem aqui. Terminou, eu acho. Já? Acho que já que temos 2 minutos. A gente vai fazer também uma próxima live em relação aos padrões, esclarecer algumas dúvidas, que teve também bastante novidade. E também a gente se coloca à disposição para os questionamentos que vocês tiverem aí, mesmo que apareça depois, entendeu? Então, vocês não estão assistindo essa live ao vivo,
Mas daí vocês querem saber uma coisa, pode Quem mandar. quiser que a gente aborde alguns tópicos específicos em relação à formação de professores, credenciamento de cursos, enfim, quem sentir necessidade que a gente aborde temas específicos, porque esse regimento é novo, são muitas mudanças e coisas novas que a Aliança está passando desse último ano para cá, e vem mais coisas, vem projetos novos aí, que tem muitas ideias que a gente está discutindo para poder agregar e contribuir para os professores associados, né? Aumentar essa interação com os professores associados e, enfim, vamos discutindo aí as propostas. E lembrando sempre que o nosso regimento está disponível no site, na parte assim, a aliança. Tem estatuto social, regimento novo, e ele é de fácil visualização, gente, não tenham medo. Ele está lá, ele tem o índice dele, que são os capítulos, então, padrões de instrutor, padrão de curso. Então, é fácil visualização mesmo, é que às vezes a gente fala, bate o olho lá, vê esse monte de artigo, assusta. Mas não tenham medo não, porque ali está tudo. A gente sistematizou algumas informações para facilitar para todo mundo, né? Como os critérios para credenciamento de cursos de formação, mas de qualquer forma as informações na íntegra estão lá sempre disponíveis. Certinho? Aí a Jussara está deixando a Jussara colocou e-mail. O e-mail da Aliança, quem quiser conversar, enviar mensagens. Pode mandar aqui no inbox também, que a gente recebe, que a Rô recebe para a gente e repassa, né, as questões. Então, só finalizando para dizer essa questão que para você se manter como credenciado da Aliança, no artigo 8º do regimento, ele estabelece que você deve cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, o regimento interno e o código de conduta, respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral, de preferência participar, porque às vezes a pessoa não participa, depois acha ruim que a gente decide, honrar pontualmente as contribuições associativas, comprovar a cada 3 anos o mínimo de 100 horas de estudo. Certo? Aqui eu tô com uma versão antiga aqui do negócio, mas é isso aí mesmo, tá? E respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral, que eu digo, não que a gente decide, que é a Assembleia, eu falei o termo errado. É a Assembleia, é o todo coletivo aqui da Final da de live eu sempre fico nervosa por causa do botão que tem que apertar. Que sou eu que vou ter que fazer isso hoje. E daí eu nunca sei. Finalizamos, Namastê, então. Um abraço aí para todo mundo e até breve. Até a próxima live. Obrigada, Flávia. A gente se fala. Obrigada, pessoal. Namastê. Estamos à disposição. Estudem, porque senão a Jussara fica brava com vocês. Agora vai o meu dedinho. Vamos ver. Cadê? E o que eu faço mesmo? Cadê a Rosana? Gente, eu sabia fazer isso. Eu juro que eu sabia. É só apertar o X? Eu morro de medo de apertar o X. Ju, onde é que eu aperto? Vou apertar o X. Tchau, gente.